minhas meninas, meus meninos e todos que nos assistam de casa, sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Iria Silva, já sabem, para mais uma aula de Ciências Integradas do segundo ano. Plantei uma árvore tão linda, ao lado da minha casa. Cuidei dela com todo o carinho, reguei-la com água da ribeira. Cresceu, 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 agora está frondosa. E no verão, quando o sol aquece, debaixo dela eu vou refrescar. E no verão, quando o sol aquece, debaixo dela eu vou refrescar. Meninos, vocês acabaram de ouvir a professora cantar uma canção sobre a árvore. Muito bem. A professora plantou uma árvore. E a árvore, vocês já sabem, a árvore é uma planta. Precisamente, a nossa aula de hoje vai ser sobre as plantas. Seres vivos. Na aula passada, nós já estudamos seres vivos, os animais. E hoje vamos continuar a estudar outros grupos de seres vivos, as plantas. Então, vamos prosseguir. As plantas, como já sabem, são muito importantes. Por isso, até, como diz a nossa canção, devemos plantar, cuidar delas, porque são importantes. Então, para começarmos, vamos ver o que são as plantas, não é? As plantas, como já vimos, são seres vivos, como os homens, os animais, todos são seres vivos. Assim como os animais, as plantas também são seres vivos. Por quê? Porque nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Essas são as características dos seres vivos, já sabem. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Por isso são seres vivos. Por isso devemos cuidar bem delas. Precisam de carinhos, de alimentação. A planta precisa dela. Por isso na canção devemos regá-la, cuidar dela. Continuemos. Nós vamos estudar os tipos de plantas. Os tipos de plantas. Aqui temos dois grupos de plantas que vamos conhecer hoje. Plantas espontâneas. Vamos prestar atenção aqui para ver o que significa plantas espontâneas. São as plantas que crescem espontaneamente, sem precisarem de ser semeadas pelas pessoas. Por isso são espontâneas. Nós não precisamos plantar ou semear, não. Basta ter um solo com água, não é? A planta nasce, cresce, vai se desenvolvendo. Por isso são consideradas plantas espontâneas, certo, meus meninos e minhas meninas? Vamos ver exemplos de algumas plantas consideradas espontâneas, ou que são espontâneas, ou seja, que nascem, crescem, sem precisar de cuidados dos homens. Aqui temos exemplos. Margaridas. Margaridas, meninos, aqui é um exemplo de uma planta que dá flores, não é? O nome dessa planta é margarida, certo? É uma planta espontânea. Mais outro exemplo. Temos aqui uma planta também bem florida que tem um nome. Vamos ler? Papoilas. Papoilas é um outro tipo de plantas que são plantas espontâneas. Vocês estão a conhecer plantas, nomes que para vocês são novos, certo? Outro, fetos. Fetos é mais conhecido, não é? Podem observar a imagem para ver. Nós podemos às vezes encontrar nos jardins esses tipos de plantas. São chamados de fetos, que são outro exemplo de que tipo de plantas? De plantas espontâneas. Também giestas, um outro tipo de planta, que é espontânea. Ou seja, o que significa?
Como vocês estão a ver ali, são plantas que crescem espontaneamente. Não precisa de cuidado das pessoas, vai se desenvolvendo. Claro, precisa de água. Continuemos. Vamos ver o outro grupo de plantas. Já vimos plantas espontâneas, agora são plantas cultivadas. Vamos ver o que significa plantas cultivadas. Vocês já fazem ideia? São as plantas que crescem semeadas e tratadas pelas pessoas. Certo, meninos? As plantas cultivadas, os homens semeiam ou plantam-as e precisam de regar, cuidar delas. Precisam de cuidado. Agora vamos ver, temos vários exemplos de plantas cultivadas. Exemplos. Aqui temos o que, meus meninos e minhas meninas? Temos o milho. Muito bem, vocês conhecem milho. Muito saboroso, não é? O milhinho fervido ou assado é muito saboroso. Então, o milho é uma planta que precisa de receber cuidados. Temos que plantar, depois temos que fazer uns trabalhos com eles para poder desenvolver. Se deixarmos lá, pode não dar garantia de produção, certo? Bem, vamos ver outro exemplo. O que é que temos aqui? Vocês já conhecem esta planta? Se não, vocês conseguem ler. Temos bananeira. A bananeira, o que é que a bananeira dá? É uma planta que nos dá uma fruta saborosa, a banana. Então, é uma planta que precisa de cuidado das pessoas para poderem se desenvolver e dar frutos. Tem mais exemplos, vocês podem até apontar e estão a pensar lá em casa em outras plantas cultivadas. Aqui temos um exemplo de alface. Vocês gostam de alface? Quando é que vocês comem alface? Numa salada. É bom, não é? Basta desinfetar bem, certo? Bom, alface é uma planta que precisa de cuidados. Temos de regá-las, temos de cuidar delas para poder dar o alface que precisamos para a nossa alimentação. Vocês ainda podem apontar mais exemplos, podem dizer couve, não é? A batateira, certo? Várias plantas que são consideradas, ou aliás, que são plantas cultivadas. Agora, vamos ver a utilidade das plantas. Vocês sabem que as plantas são úteis para nós, para os outros seres vivos, tanto os homens como para os animais. As plantas são muito úteis. São elas que nos fornecem o oxigênio, sem o qual não poderíamos respirar, meus meninos e minhas meninas. Vocês sabem dizer à professora o que significa oxigênio, que vem das plantas? O oxigênio é uma substância que existe, que nós encontramos no ar. Para podermos respirar, precisamos desse oxigênio. De onde é que vem? Das plantas. O oxigênio vem das plantas. Por isso, se nós não recebemos o oxigênio, nós não conseguimos sobreviver, sabiam? Então é muito importante, vem das plantas. Estão a ver que as plantas são muito importantes? Vamos ver mais a importância das plantas. Utilizamos diversas partes de muitas plantas para a nossa alimentação, certo? Meninos, uma planta completa tem quantas partes? Vocês sabem? Vamos dizer, tem raiz, caule, folhas, flores e frutos. Então, estão a ver? Tem essas partes. Então, nós usamos essas partes de plantas na nossa alimentação. Vamos ver exemplos. Aqui temos uma fruta. Qual é a fruta que temos aqui? Temos uma papaya. Aliás, temos ali papaya. A papaya vem de uma planta que se chama papaieira. Papaieira. Então, da papaieira, nós comemos o fruto, certo? Da papaieira. Esta fruta é a papaya. Ela é o fruto da planta que nós comemos, assim como comemos a maçã, a banana, são frutos, certo? Que é uma parte da planta que nós usamos na nossa alimentação. Já sabiam? Agora, vamos ver, meus meninos e minhas meninas, o que é que temos aqui nesta imagem? Temos uma flor, muito bem, uma outra parte da planta. Já vimos o fruto, agora temos a flor. Chama-se couve-flor, não é?
Então, da couve-flor, comemos a flor. Entendido? É a parte da flor que nós comemos. Como estamos a identificar, nós podemos comer diversas partes da planta. A couve-flor é a flor que nós comemos, que é uma parte da planta. Entendidos? Vamos ver outro exemplo. Aqui temos a alface. Certíssimo! Da alface nós comemos o quê? Alface nós comemos a própria folha, certo? Então, da alface comemos a própria folha, certo? Então, aqui já identificamos 3 partes das plantas. Fruto, depois flor e folhas. Faltam mais 2 partes. Ainda continuamos a identificar a utilidade das plantas e quais as partes das plantas que nós comemos. Temos aqui exemplo de cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar comemos o caule, meninos. Este é o caule da planta. É esta parte que tem a substância que precisamos. Já sabem para quê, não é? Principalmente para fazer o açúcar, não é? Vem da cana-de-açúcar. Então, é o próprio caule que nós comemos. Falta agora o quê? Qual é a parte da planta que precisamos identificar? A raiz. Da cenoura comemos a raiz, meus meninos e minhas meninas. Vocês estão a observar aqui as cenourinhas que vocês gostam muito na sopa, também no feijão. Bem, a cenoura é a própria raiz que nós comemos. É na parte da raiz que a cenoura se desenvolve, certo? Alguns de vocês já viram uma cenourinha ser retirada da terra? Já? Então já conhecem, é a raiz que nós comemos. Nós agora já acabamos de identificar as 5 partes das plantas que nós comemos, certo? Vamos ver ainda outras utilidades das plantas. As plantas servem de abrigo a muitos animais. Por exemplo, os passarinhos fazem um ninho nos seus ramos. Vocês estão a ver a imagem com muitas aves, não é? Então as plantas servem de abrigo, de uma habitação para esses animais. Lá é que fazem as casas, vão pôr os seus ninhos, não é? Vão ficar e passar dias. E também essas aves e outros animais, até para fugir de outros animais, vão lá esconder nas plantas. Estão a ver a importância, uma outra importância da planta? Agora, ainda não acabou ainda, mas temos mais importâncias das plantas. Vamos identificar. O ser humano utiliza as plantas para muitos fins, tais como, vamos prestar atenção. Aqui temos uma imagem muito linda, não é? Certo? Uma casa muito linda. E principalmente por quê? Porque temos uma decoração com plantas. Vocês podem, se tiverem plantas em casa, vocês veem como é que fica o quintal com plantas, uma varanda cheia de plantas. Fica agradável. Ainda recebemos do ar o quê? Aquele produto que dissemos no início, o oxigênio que vem das plantas, não é? Então, as plantas servem para fazer decoração, para enfeitar as casas, os lugares, os espaços públicos, praças, não é? Também, meninos, as plantas servem para fazer perfumes, não é? Então, na decoração e perfumaria. Sabiam que o perfume pode-se fazer das plantas? Faz-se das plantas? Então, é uma outra importância das plantas. Também, vocês estão a ver esta imagem? O que é que vocês estão a identificar aqui? Plantas e remédios. Muito bem! Então, para fazer medicamentos também utilizam as plantas, tá bem? Os comprimidos que tomamos quando estamos doentes, vêm das plantas, certo? Ainda, vocês sabiam, claro que sabiam, na confecção do vestuário, ou seja, para fazermos roupas que nós vestimos, esses tecidos vêm também das plantas, algodão, por exemplo, entre outras plantas que nós usamos para fazer roupas, entendidos? Continuemos. Também na produção de papel. Vocês isto não sabiam. Hoje já passaram a saber.
Para fazer o papel, precisamos das plantas. Há uma planta que produz, que a partir desta planta as pessoas produzem um papel, certo? Então, por isso que nós não devemos cuidar bem das plantas, porque as plantas são muito úteis. Ainda, no fabrico dos mobiliários. O que são mobiliários? Vocês estão a observar a imagem? É uma casa, não é? Como é que está a casa? Toda enfeitada, embelezada, feita de madeira. Então, a madeira vem das plantas, isso já sabiam. O que é que vocês podem identificar lá em casa que vem das plantas? As mesas, as cadeiras, as portas. Então, temos muitos móveis em casa feitos de madeira que vem das plantas. Certo, meus meninos e minhas meninas? Já identificamos várias utilidades das plantas. Agora vamos concluir, vamos resumir. Proteção das plantas. É importante proteger as plantas, já sabem. Existem várias formas de proteger as plantas. Os cuidados básicos são: vamos identificar várias formas que vocês podem proteger as plantas. Aqui temos, vocês fazem isso? Fazem? Claro! Regar as plantas é uma forma de cuidar. Precisam de beber, precisam de água. Então vamos regar as plantas. Uma outra forma, vedar. Vedar significa o quê? Proteger, circular. Pode ser com madeiras, com arames, arranjamos formas de proteger se temos um lugar com plantas, principalmente as plantas cultivadas, não é? Então temos de proteger para que os outros animais não venham comer, estragar as hortas. Então precisam de uma proteção, certo? Também ceifar. Aqui em Cabo Verde já sabemos que chove pouco. Então, quando há chuva e há plantas, ervas, temos que tirar, conservar. Então, aqui os senhores, a senhora e o senhor estão a conservar as plantas porque vão precisar. Quando não chover, vão precisar dessas plantas para quem? Principalmente para os animais, para não ficarem sem alimentação. Já sabem, as plantas, aliás, os animais alimentam-se de plantas, certo? Bem, vamos agora exercitar. Vamos fazer exercícios para ver se vocês já entenderam o assunto da aula de hoje. A importância das plantas. Exercício número 1. Coloquem-se nas plantas cultivadas e nas plantas espontâneas. Meninos, vamos aqui prestar atenção. Temos milho, mas podem ler tomate, papoila, feijoeiro, a seguir couve e fetos. Nós identificamos hoje plantas, exemplos de algumas plantas cultivadas, ou seja, que são tratadas, regadas, que o homem cuida delas. E temos plantas que são espontâneas, que nascem e não precisam de cuidados dos homens, vai se desenvolvendo, certo? Então vamos identificar aqui C para as plantas que são cultivadas e vamos colocar nesses retângulos para as plantas que são espontâneas. Então, vamos deixar um tempo para vocês completarem este exercício. Façam! Bem, terminaram de fazer?
Já? Agora prestem atenção, vamos fazer a correção. Bem, o milho. Vocês identificaram o milho como uma planta cultivada ou uma planta espontânea? Já sabem, o milho, nós em Cabo Verde, em todo Cabo Verde praticamente, nós semeamos e cuidamos do milho, não é? Então, o milho é uma planta cultivada, é claro. A seguir, tomate. Tomate é uma planta cultivada ou é uma planta espontânea? Espontânea nasce sozinha e vai crescendo. Normalmente o tomate nasce, mas recebe um cuidado das pessoas para poder se desenvolver e dar fruto, porque nós precisamos para fazer saladas e também cozinhar outros pratos. Papoila. Papoila. Meninos, identificamos aqui exemplos desta planta hoje. Nós identificamos papoila como uma planta cultivada ou espontânea. Foi uma planta espontânea, certo? Continuemos. O feijoeiro. Vocês gostam de feijão? Então, feijoeiro dá feijão, não é? Feijoeiro é uma planta espontânea ou cultivada? É uma planta cultivada. Juntamente com o milho, nós semeamos feijão por quase todo Cabo Verde. E couve? Couve é uma planta também, vocês puseram, cultivada. Exatamente. E fetos? Fetos também nós identificamos na nossa aula de hoje como uma planta espontânea, certo? Podem observar e fazer a correção. Depois, passamos agora para o exercício número 2. Completem a frase com as palavras no retângulo, de modo a obterem as afirmações verdadeiras, certo? Aqui, as pessoas, para se alimentarem, utilizam várias partes de muitas plantas. Da cenoura, comem temos um espaço, depois vírgula, da espaço, comem as folhas, vírgula, e da bananeira comem um espaço para completar. Meninos, ao lado nós temos 3 palavras. Quais são? Fruto, couve e raiz. Com estas 3 palavras, vamos completar esta frase, certo? Vão copiar e vão completar. Da cenoura, comem depois e vão completando todas as 3 partes. Aliás, os 3 espaços. Então, vamos ao trabalho, meus queridos e minhas queridas. Já terminaram? Conseguiram copiar? Quando precisarem de ajuda, pedem pessoas, se estiverem em casa, ajuda para vos ajudar a ter ou para copiar mais rápido. Então, meninos, da cenoura nós identificamos hoje que as plantas têm 5 partes que são todas importantes. Em algumas plantas comemos o fruto, outras comemos o caule, etc. Então vamos identificar. Da cenoura nós comemos o quê? Da cenoura come o fruto, couve ou a raiz. A cenoura é a raiz que fica aqui. A cenoura é a própria raiz da planta, certo? Depois, de que se come as folhas? Vamos identificar. Já identificamos a raiz. Agora temos fruto e couve. Qual é que nós comemos a folha? O fruto ou couve? Couve, certo? Vamos ler. Da cenoura comem a raiz,
Da couve comem as folhas e da bananeira comem o fruto, certo? A banana é o fruto, certo, meninos? Observem lá. Bem, chegou agora o momento para deixar um exercício para vocês fazerem em casa, depois das aulas. Bom, desafio de casa. Coloca um X nas afirmações verdadeiras. Para além do homem utilizar a planta na sua alimentação, também a utiliza para a linha A, produzir medicamentos, a linha B, produzir vestuários, a linha C, produzir carros e a linha D, embelezar jardins. Meninos, vamos colocar X onde as frases ou afirmações estão a dizer da utilidade das plantas, certo? Bem, chegamos quase ao final da nossa aula. É importante recordar o que nós estudamos hoje, a nossa aula de ciências. Meninos, vamos lá lembrar. Nós hoje estudamos as plantas. Nós identificamos o quê? 2 tipos de plantas. Quais? Nós identificamos plantas cultivadas e plantas espontâneas. Exatamente. Continuemos mais. O que mais é que nós vimos? Também durante a aula estivemos a identificar várias utilidades das plantas, certo? Nós vimos que as plantas são úteis por quê? Serve para a nossa alimentação, mas também serve para a habitação de alguns animais, certo? E ainda com as plantas fazemos muitas outras coisas que vocês já sabem. Chegamos propriamente ao final da aula de Ciências Integradas de hoje. Bem, meninos, não se esqueçam, vamos marcar um próximo encontro aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Mas a professora não pode sair sem deixar as recomendações importantes. Quais são? Vocês já sabem, podem lá responder. Lavar as mãos, que eu sei que vocês estão a fazer sempre, todos os dias, com água e sabão. Também, quando vão para a escola, vão a algum lugar, usar as máscaras, certo? E mais, manter distantes um dos outros. Bem, meus queridos, adeus!